Olá pessoal, tudo bem? Olha só o nosso risquinho aí todo pintadinho. Vamos ver como foi feita essa pintura? Olha, as pessoas costumam me pedir para usar o clareador, então hoje eu vou abusar um pouquinho dele, tá certo? Eu vou usar bastante clareador ou incolor, não é isso? Para essa sombra, eu vou apenas esfumaçar um pouco do cinza, eu estou usando o cinza mesmo. Se você não tiver o cinza na sua casa, aí eu sugiro que você já passe uma camada aí de incolor e venha puxando um pouquinho do cinza chumbo, que ele é mais escuro, né? Com cuidado para não deixar escuro demais também esse fundo para nosso desenho. Como eu vou abusar mais, como eu disse, do incolor, então é bom que a gente faça um fundo também mais suave, não escuro demais. Eu estou colocando aqui o cinza porque eu quero hoje para minha pintura um fundo neutro, um fundo que não se destaque muito, para não tirar a atenção das flores, folhas, enfim, dos objetos principais da minha pintura. Essa sombra com esse cinza eu vou colocando sempre nos lugares assim mais profundos. Olha só, não dou a volta no meu desenho inteiro. Agora que eu terminei de colocar a sombra com cinza, eu pego um pouco de incolor e vou passando principalmente para essa região de fora, onde a tinta ficou bem ralinha, onde há a possibilidade de depois a gente lavando o nosso tecido, essa tinta vai saindo, porque ela ficou muito superficial. Então, para que ela penetre melhor no tecido, eu passo assim uma camadinha de incolor em volta de toda essa região onde está bem clarinho, entendeu? Bom, gente, vou pintar a minha primeira folhinha, olha só, vou pintar, encher ela toda com incolor. Pode encher tudo isso. Eu tô fazendo uso aí de um pincelzinho número 8, viu? Um pincelzinho número 8, número 6, até um 10, se ele estiver bem cortado, lixado, você pode estar usando. Minha folhinha tá toda cheia com incolor. Agora eu vou pegar o verde abacate e vou colocar nessa parte aí de baixo. Eu vou colocar esse contorninho inteiro da parte de baixo e vou esfumaçar esse verde abacate para cima. Nessa hora você pode esfumaçar bem, como eu tô fazendo, mesclar bem ao incolor, ou você pode ir puxando, deixando riscadinho. Se você quiser deixar riscadinho, você puxa com o seu pincel de lado, que vai riscar bem melhor, tá bem? Agora com o preto, tinta só de um lado do pincel, aí um pincel número 6 ou número 4 vai estar bom para fazer isso aí, se o seu pincel tiver bem cortadinho e lixado. Se não tiver, eu sugiro que você faça com o pincel número 0 mesmo. Vou fazendo, olha, esse contorninho em torno da minha folhinha. Porque eu estou usando preto, eu poderia estar usando verde pântano, ficaria bom. Mas como eu vou contornar também os outros elementos, como arabesco, fazer uns contorninhos na flor, enfim, então eu vou usar o preto para ficar um tom padrão. Observa como eu coloquei as nervuras da folhinha. Eu coloquei um monte de risquinhos, tá? Eu não coloquei aquelas nervurinhas que a gente costuma fazer nas folhas normais que pintamos, não é isso? Vamos observar a pintura dessa outra. Olha só, eu passei o incolor sobre toda a minha folhinha. Estou puxando aí o verde abacate. Você use o verde que você gostar. Não precisa ser necessariamente o verde abacate. Eu quero as minhas folhas mais clarinhas, então eu escolhi o verde abacate. Eu poderia estar usando grama, folha, pistache, como eu quero uma folha mais clarinha, não é? Vou fazer o meu contorninho com o preto. Mesma coisa, tinta só de um lado do pincel, pouquinha tinta. Vá fazendo um pedacinho por vez, se não conseguir fazer ela inteira. Viu como eu coloquei o preto aí embaixo? Puxei vários risquinhos com o preto. Essa outra folha, ela é grande, não é? Mas eu vou pintar do mesmo jeito. Enchi ela inteira com o incolor. Agora eu estou fazendo aí, olha, o contorno das flores com esse verde abacate. Vou fazer com cuidado para não borrar as minhas flores. Vou enchendo essa parte de baixo, colocando uma quantidade mais expressiva de tinta. Para a região de cima, a gente vai esfumaçando esse verde. Eu já vou, olha, esfumaçando. Embora eu vá crescer um pouquinho mais o verde abacate em cima desse incolor.
Nessa hora, a gente está fazendo uso também, né, da tonalidade do nosso tecido. No caso, aqui o meu tecido é branco. Mas aí na sua casa, se você estiver usando um tecido de cor, será a mesma coisa. Você vai estar fazendo uso da tonalidade, seja qual for, do seu tecido, e colocando um tom de verde para essa região mais profunda da sua folhinha. Olha só, coloquei aí meu verdinho. Agora eu vou pegar o preto, vou fazer o contorno. Se você quiser crescer mais o seu verde aí, pode crescer. O meu eu vou deixar assim a cor do tecido, né, aparecendo bem mais. Vou deixar o incolor tomar conta da mais da metade da nossa folhinha. Para essa eu vou puxar aqueles risquinhos do mesmo jeito, gente, tá vendo? A pintura das pequenininhas e dessas grandes não é diferente. Vamos então fazer a pintura dessas outras duas. Essas duas aí, ó, tem uma que tá por baixo da outra. Mas você vai ver que uma não é diferente da outra. A pintura de tudo isso aí é igual. Eu enchi tudo isso com incolor, tô passando aí o verde abacate, esfumaçando ele para cima da minha folhinha. A gente vai crescendo esse verde em cima do incolor e ele vai ficando bem transparente, né? Até sumir. A ideia é que a gente faça um bom esfumaçado aí. E eu vou fazer isso para as minhas duas folhas. A região que eu costumo escurecer com o verde abacate é a parte onde a minha folha se encontra embaixo de algum elemento. No caso dessa que está aí por baixo, ela está embaixo de uma folha e de uma flor. Então, é a região onde eu vou escurecer. Vou passar aí o verde abacate, fazendo o contorno direitinho de tudo isso. E vou esfumaçar esse verde abacate para cima desse incolor que colocamos como base. Feito isso, a gente vai pegar o preto. Vamos fazer os nossos contorninhos novamente. Tinta só de um lado do pincel, pouquinha tinta. Se a tinta não der para chegar até embaixo, pegue um pouquinho mais. Se ela chegar só uma manchinha mais clarinha, pode deixar, não tem problema nenhum, tá? Veja que essa minha folhinha ela é bem diferente, ela está sendo toda contornada. Eu não tenho o hábito de contornar a folha inteira, mas essa eu estou contornando. É uma folhinha bem fantasia, um pouco diferente das outras que costumamos pintar. E eu vou colocar também aqueles risquinhos na parte central. Olha só. Vamos colocar vários risquinhos, do mesmo jeito que das outras folhas. Você pode colocar mais fechadinho, mais aberto, mas enfim, não precisa, o que não precisa de fato é fazer aquelas nervuras bem formadas, aquela central e as que ficam em volta como uma espinha dorsal e as costelinhas, não é isso? Essa nossa última folhinha será a mesma coisa. Vamos fazer o preenchimento dela toda com incolor. Vamos passar o verde nessa região aí embaixo, essa região que faz encontro com as flores. Vamos esfumaçar esse verde por cima desse incolor, até que a gente vá sumindo ele. Olha só. Você vai aí em movimentos circulares, ou você vai puxando, como se estivesse varrendo essa tinta de dentro para fora. E você vai fazendo esse esfumaçado. Vai conseguindo esse esfumaçado. E com o preto, a gente vai fazendo o contorno e essas nervurinhas bem riscadinhas aí nesse centro. Estou arrumando um pouco e agora a gente vamos para a pintura dessas margaridazinhas que ficam aí embaixo. Eu vou começar com o cinza, vou deixar de fora o centro da minha florzinha. Vou contornar também a parte em que essa margaridazinha fica embaixo dessa outra flor, dessa flor maior. A gente precisa fazer uma sombra para essa região. De início eu vou pintando mesmo e depois eu vou esfumaçando. Vou puxando até o encontro ou a separação dessas pétalazinhas. Veja que elas, na pontinha delas, elas separam, mas elas vão juntinhas
até uma boa parte. E essa parte eu vou pintando para quando a gente vir com o branco, a gente conseguir ganhar com mais facilidade as separações. Essa outra eu vou fazer do mesmo jeito. Levo o cinza até o espaço onde uma pétala está grudada com a outra, esfumaço para cima do restante, para a gente poder vir com o branco, terminando as pétalas. Olha só, a parte de fora você pode ir enchendo, a parte de dentro você vai descendo um risquinho até encostar nessa parte branca aí que ficou sem tinta, né? O centro da nossa florzinha. Isso, gente, eu vou fazer em todas as pétalazinhas e vou dar esses risquinhos aí nessa região de dentro, esses contorninhos, para ganhar separação de pétalas que estão escondidas aí embaixo da outra flor. Essas que estão aparecendo completamente são mais fáceis, olha, de serem trabalhadas. A gente enche a pontinha e puxa bem mais alongado a lateral, até encostar no centro. Enche a pontinha, puxa até embaixo. Não precisa puxar os dois lados. Você puxa um lado e do outro você deixa para você conseguir o contorno com a outra pétalazinha, para não se emendar tudo. Tá vendo que já ficou separado? Olha só, puxa um lado até embaixo, o outro não, porque se eu puxar os dois do mesmo lado, eu vou emendar tudo. Aí, eu vou fazer contorninhos grosseiros, para dar a ideia de outras pétalazinhas que vão sumir embaixo dessa outra flor. Eu tô pegando tinta só de um lado do pincel, viu? Essa daí eu vou deixar ela por baixo das duas pétalas. Então, não vou puxar o branco até o centro nem de um lado, nem do outro. Essa daí eu vou puxar o branco desse lado. Essa outra, vou enchendo a pontinha, olha só. Agora, eu posso puxar o branco dessa aí até o centro, ou seja, ela ficou por baixo ou por cima das outras duas pétalas que estava do lado. Essa daí tá por baixo, essa aqui eu pintei antes. Quem ficar por baixo não recebe o risquinho até o centro. Quem ficar por cima recebe o risquinho. Se os dois lados da pétala tiver por cima, ela recebe os dois risquinhos. Se só um lado tiver, então ela recebe o risquinho de branco, o contorninho de branco, até o centro só do lado que está em cima. E dessa forma, a gente vai ganhando as separações de todas as pétalazinhas de nossa florzinha. Vamos emendando direitinho essas tintas. A gente pode fazer esse centro aí, ó, com o cabo do lápis. Olha só. Eu coloquei, você coloca com melão, com amarelo ouro, algum tom assim, viu? Amarelo canário, amarelo limão. Essa flor maior, eu vou fazer um processo bem parecido também. Eu enchi tudo com incolor. Agora, eu coloquei o cinza, você coloca a cor que você gostar aí na sua casa. Eu vou fazer um desenho mais neutro, mais discretozinho, tá? Então, para isso, eu vou colocar o cinza tanto na margaridazinha quanto para ela. Vou colocando o cinza bem marcado para essa região central, para separação das pétalas. Vamos emendar direitinho, aí vamos esfumaçar esse cinza bem em cima do incolor, que está aí no nosso tecido. Eu enchi tudo isso de incolor, tá? E depois tudo será contornos. A gente pega o nosso preto, vou trabalhar com preto, e vou sair contornando. Os contornos que eu vou fazer serão com o pincelzinho chato mesmo, tá? Eu vou
Assim, eu acho que fica mais rápido, um trabalho mais rápido, então eu vou fazendo com esse pincelzinho chato. Esse meu pincelzinho é o pincelzinho número 4. Eu tô com tinta só de um lado do pincel, para eu ganhar um contorno assim mais fininho, para eu ter um controle maior nessa tinta que eu tô distribuindo aí em cima. Eu vou contornar essa florzinha inteira. Lembrando que é uma pintura fantasia, então eu não preciso assim sair esfumaçando, fazer um contorninho aqui, outro ali, sair disfarçando os contornos. Caso você goste de outro tom, você queira colocar, por exemplo, aí um uva, um púrpura, um violeta, para fazer esse sombreado dessa sua florzinha, o contorno você faz também com esse tom. Por exemplo, eu coloco uva aí no lugar desse cinza. Então, com uva, eu vou fazendo todo esse contorno aí em volta da minha florzinha, tá? Para essa região central das pétalas, eu vou deixar ela riscadinha. Esses desenhos voltados, né, para trabalho em unhas, porque esses desenhos são bem utilizados na pintura de unhas, eles têm bastante risquinhos, bastante contornos. E as cores são muito variadas. Vamos, então, encher essa outra flor toda com incolor novamente. Vamos passar o cinza para essa região aí central, do mesmo jeito que fizemos com a primeira. Vamos emendando bem esse cinza a esse incolor. Se você quiser deixar um pouco riscado, você deixa, manchado não precisa, mas riscado fica bom também. Já fica parecendo, né? Já nos traz a ideia de umas ruguinhas em cima da nossa ou das nossas pétalas. Esse esfumaçado, ele é importante, a gente não levar ele demais, a gente deixar essa região central bem escurinha e ir sumindo a tinta conforme vai se afastando da região central. E principalmente as separações de uma pétala e outra, essas aí são as nossas sombras. Então, para as nossas sombras, a gente precisa caprichar um pouco da profundidade e levar para a região de luminosidade. Profundidade, sombra mais marcada, região central. Então, luminosidade e as bordas das nossas pétalazinhas, de forma que a gente não precise aí levar um branco para deixar essa luminosidade. E caso você esteja, né, usando aí um tecido de cor, você escurece também a região central da sua florzinha e deixa a parte de fora como se fosse a cor da sua flor. Não precisa pintar tudo também, colocar o branco. Só se você tiver vontade de ter aí uma tonalidade branca para a borda de sua florzinha. Agora, eu vou contornando isso aí do mesmo jeito, contornar todas as pétalazinhas, como fiz na outra, né, e nas folhas. Se ao acaso o seu contorno ficar grosseiro em alguns pontos, você quiser dar uma arrumadinha, não tem problema, dê uma leve esfumaçada do contorninho, lembrando que a gente não tem, né? A gente não tem um tom aí para colocar cobrindo um borrãozinho desses contornos. A gente vai colocar eles lá, eles vão ficar, a gente não tem um branco para fazer um acabamento aí em cima, a gente não tem o verde, não tem nada. É só o contorno em cima do incolor. O incolor não vai cobrir algum borrãozinho que a gente fizer. Então, se ao acaso o contorno ficou em algum cantinho assim mais enlarguecido, você não gostou, você apenas apaga ele um pouquinho, bem curtinho, esfumaça ele bem curtinho. Essa região central, eu vou passar novamente esses risquinhos aí, olha só, vários, igual fizemos na outra. E vamos pintar, então, o centro da nossa florzinha. Para essa parte aí, eu vou encher também eu tô enchendo com melão, gente, mas pode usar amarelo ouro, tá? Vou encher toda essa região aí com melão.
Nessa hora, cuidado também com o contorninho, viu? Porque a gente não vai fazer correção aí em volta. Então, você vai fazendo já bem feitinho essa parte central com essa tonalidade. Olha só, vou encher os dois, porque aí a gente já deixa os dois prontinhos de uma só vez. Você pode também estar usando aí amarelo limão, amarelo canário, viu? Ou alguma cor que você goste, um laranja, um caramelo. Também fica bom para você fazer aí essa parte central da sua florzinha. Depois de estar tudo isso aí cheinho, você dá uma olhada para ver se está bem feito esses círculozinhos, tem alguma coisa que você precisa corrigir. Deixa isso aí por enquanto e vamos fazer, eu vou fazer esses contorninhos aí, esses arabescos aí em volta. E vou fazer todos os detalhes que eu tenha para essa parte aí em volta, eu vou fazer com o preto, tá? Vou riscando aí, tipo como se fossem uns matinhos mais alongados com o preto. Tinta só de um lado do pincel número 4 ou número 6, bem cortado, bem lixado. Começo com o pincel bem apoiado. Quando eu vou chegando para o final desse matinho, eu puxo o meu pincel rápido, levantando. Você pode enfeitar aí o quanto você quiser. E se você quiser, você pode, seguindo, né, essas tonalidades que nós pintamos, você pode pegar um pouco de branco no seu pincel aí sujinho, né, com o preto, e sair colocando umas batidinhas como uma avenquinha. Pode até usar um pouco desse verde mesmo, desse verde abacate que usamos para as nossas folhinhas, tá? Mas para todo caso, você pode deixar dessa forma também, essa parte de fundo assim mais livre. Para esses arabescos, eu começo de fora para dentro, porque eu vou levar o excesso maior de tinta para deixar mais grosseira a pontinha do arabesco e vou puxar, deixando mais fininho, indo em direção ao arranjinho de flor. A gente faz os matinhos, esses galinhos aí pretinhos fininhos, ao contrário. A gente tenta começar eles mais escuros, né? Mais formados e terminar a pontinha bem fininha. Em compensação, o arabesco é o contrário. A gente pode terminar a parte de dentro dele sumindo, bem fininha, mas a parte de fora ela fica mais grosseirinha. Aí minha mão tá no meio, não dá pra ver, mas é o mesmo trabalho. O excesso de tinta pro lado de fora e vai acabando a tinta conforme vem para essa região de dentro. Nessa parte, eu comecei fazendo os arabescos, ao contrário dos outros lugares, e agora eu vou colocar esses risquinhos aí. Olha só, coloco quanto se eu quiser, pode deixar assim mais cheinho, pode deixar só os arabescos, fica bem a seu critério. Você vai enfeitando aí o seu trabalho como você gostar, como você achar que fica melhor aí no seu tecido, né? E também você pode, no lugar desse preto, tá usando aí um sépia, um rústico, terra queimada, uma cor escura. Tudo vai variar dos tons que você usar para suas folhas e para suas flores, tá bom? Bom, aí já tá basicamente pronto, não é? O nosso arranjinho, vamos só arrumar os pistilos de nossas flores. Para essa daí, eu vou fazendo um contorninho, olha, e nem vou fazer um contorninho certinho, lado a lado. Vou marcar um cantinho aqui, outro ali, viu? Eu fiz o contorninho do lado, outro do outro. Essa outra aí, eu vou fazer um contorninho lado a lado. Ela é maior, eu vou deixar mais marcadinho, contorno mais grosseirinho. Vou dando a volta, tô usando a opção número 0 dessa vez. Um equivalente ao número 0. Aí, você vai fazendo seu contorninho, vai arrumando para que ele vá ganhando uma circunferência bem feitinha. E vou fazendo também um contorno que é um tanto grosseiro. Tô fazendo um risquinho muito fininho, não. Veja que eu tô passando o pincel várias vezes, para ir deixando mais grosseirinho o meu contorninho. Vá sempre arrumando, deixando ele conforme você olhe e goste.
tá? Olha só, aí eu tô melhorando mais essa minha circunferência aí em volta. Nessa hora, você com esse pincelzinho aí número 0, você pode ir arrumando esses risquinhos que a gente fez aí para o centro de nossa florzinha. E vamos, então, terminar essa região central dos nossos pistilos usando o branco. A luminosidadezinha de branco, olha, fazendo um contorno só de um lado aí desse nosso pistilo, dessa região de pistilos. Coloquei dos dois lados. Para essa menor, você pode colocar um pinguinho com o cabo do pincel, com o branco. Essa daí eu vou colocar um pinguinho também. Para as flores menores, né? Essas margaridazinhas, eu vou pegar o preto e vou fazer uns risquinhos, olha. Principalmente na separação de uma pétalazinha e outra. Eu não vou deixar assim elas marcadas igual as flores grandes, mas eu vou colocar também uns risquinhos assim mais discretos, melhorando a separação dessas pétalazinhas. São risquinhos menores, olha só, bem naquela separação entre uma pétalazinha e outra, viu? Você pode fazer aí com o pincel número 0 e riscos fininhos, bem mais discretos do que a das flores grandes, foram risquinhos assim bem mais grosseiros. Bom, gente, a nossa ideia para hoje é esse arranjinho assim de flores, nesses tons bem suave, bem apagadinho. A ideia era que a gente trabalhasse com o incolor, e com o incolor eu escolhi usar o cinza, mas você pode estar usando a cor que você gostar na sua casa, que também dará um bom trabalho, mesmo sem o uso de colocar branco como luminosidade, mas o branco do próprio tecido. Aí tá o nosso trabalho prontinho. Para hoje é isso. Espero que seja útil, minha gente, aí para vocês. Beijos e até uma nova ideia. Tchau!